Paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição essa, lição de número 8, cujo tema é A Justiça de Deus. O texto áureo vai nos dizer: A justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmo 89, 14. A verdade aplicada nos diz assim: A justiça é um atributo de Deus. Ela é para todos. Não há privilégios nem acepção de pessoas porque ele é imparcial. Os textos de referência. Atos 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Romanos 3, verso 21 diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A introdução nos diz assim: O Supremo Juiz tem suas leis, estatutos, mandamentos e juízos. Ele haverá de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras, sem distinção ou acepção de pessoas, pois o Senhor é conhecido pela sua justiça. Salmo 9,16. A paz do Senhor, irmãos. Tópico 1. A justiça de Deus revelada. Houve um contraste entre Jesus e a lei. No Velho Testamento, o homem tinha que cumprir a lei. Porém, a lei era muito complicada de ser cumprida. O homem não conseguia cumprir a lei na sua totalidade. Jesus veio para colocar uma facilidade em o homem ser justificado. A morte de Jesus na cruz justifica o homem. Assim, o homem pode alcançar ao céu através do sacrifício de Cristo na cruz. Tópico 1.1. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Quando Jesus veio à Terra, ele trouxe com ele o Evangelho, as boas novas. Deus, o justo juiz, o grande legislador, supremo em tudo, julgará a todos conforme as suas obras. Ninguém ficará de fora. Ninguém pode ficar de fora do Evangelho, porque o Evangelho vai alcançar a todos. Não vai haver motivo para dizer, mas eu não sabia. Todos ficarão conhecedores do Evangelho de Cristo. Tópico 1.2. A justiça de Deus se revela no arbítrio liberto. Bem, se você está com a revista na mão, você deve ter notado que eu troquei de livre-arbítrio para arbítrio liberto. Por que eu troquei? Nós temos que começar a se acostumar com esta palavra, arbítrio liberto. O homem, ele é voltado ao pecado, porém, o arbítrio liberto, ele volta ao arrependimento. Ele tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Então, você tem a decisão de aceitar ou não a palavra do Senhor. Mas lembrando que toda palavra, ela não volta vazia. Tópico 1.3. A justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. Na Santa Ceia, tem um verso que nos deixa bem claro isso. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Nós temos que ter um autoexame, uma autoanálise e ver aonde está o nosso erro e consertá-lo. Deus nos dá essa oportunidade de uma autorreparação, para que assim nós possamos nos julgar e, julgando a nós mesmos, nos consertar. Quando isso é demorado, quando isso não acontece, entra o julgamento divino. Mas lembrando que o julgamento divino, ele é para não deixar você ser condenado à eternidade. A consequência do pecado sempre vai haver, porém a consequência do pecado, ela é curta, comparado à condenação eterna.
Examine-se o homem a si mesmo. É melhor você se examinar, se consertar neste momento, do que viver a eternidade no pecado. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Na lição de número 1, aprendemos que Deus não pode ser injusto para com ninguém. Ele opera a plenitude, a absoluta, a integral justiça. A justiça é o atributo que reflete a integridade moral de Deus. Tópico 2. Características da justiça de Deus. A justiça de Deus é única, sem igual. Deus não julga por interesse próprio. Lembrando que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus não precisa de testemunhas, Deus não precisa de apresentar provas e ele sabe de todas as coisas. Então, ninguém mesmo pode julgar melhor do que Deus. Tópico 2.1. A justiça e o juízo de Deus são a base do seu trono. Deus quer salvar a todos. A salvação é dada ao homem, basta ele querer. No momento da pregação, o Senhor começa a revelar a sua palavra. O homem a ouve e o seu arbítrio é liberto. Neste momento, ele tem a oportunidade de aceitar ou não a salvação. Porém, nós temos que lembrar e também classificar. Não cremos na predestinação. Deus fez o homem para ser salvo. Porém, o homem escolhe ser salvo ou não. Tópico 2.2. A justiça de Deus é perfeita. Não há conchavos, não há variações, não há atritos e nem atalhos na justiça de Deus. Lembrando que eu já disse aqui anteriormente, Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele não precisa de testemunhas, ele não precisa apresentar provas e ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você fez, deixou de fazer e ele vai justificar, ele vai ter a justiça dele em cima do que ele conhece. E também ele vai convencer você que você sim errou, mas lembrando que você teve sempre a oportunidade de voltar a Deus, de pedir o perdão e retornar aos braços do Pai. Tópico 2.3. A justiça de Deus é definitiva. Existe o céu e existe o inferno. Todos os dois são definitivos. O céu para a sua absorção. O breve momento de sofrimento na terra não se compara ao que você vai passar no céu. Assim também é o inferno. O pouco sofrimento na terra não se compara à eternidade no inferno. A justiça de Deus é definitiva. O céu é definitivo e o inferno é definitivo. Escolha, pois, o homem ao céu. Não deixe momentos nesta terra tirar o céu da sua vida, tirar o céu da sua eternidade. Porque, sim, existe vida eterna, tanto no céu quanto no inferno. E a escolha é ir para o céu. Então, trabalhe a tua vida para isso. Examine-se o homem a si mesmo. Tópico 2. Aprendemos que a justiça de Deus é ímpar, sem comparação. Os seus aspectos diferenciam de toda a justiça do ser humano. Deus é a própria justiça. Tópico 3. Aplicação da justiça de Deus. Deus não tem prazer em condenar a humanidade, mas ele não pode deixar sem julgá-la. Como uma criança mimada, você não tem prazer em castigar o seu filho, mas você precisa fazer isso para que ele não cresça uma criança mimada. Tópico 3.1. Ninguém escapará da prestação de contas. Todos nós vamos ter que comparecer ao julgamento de Deus. O julgamento de Deus não só para as obras, mas muitos também para a condenação. No tribunal de Cristo, o julgamento será pelas obras, para você receber o galardão. Mas muitos vão ter que comparecer ao trono branco para saber o porquê da sua condenação.
Lembrando que não haverá segredos que não será revelado naquele momento. Ninguém ficará de fora do julgamento. Para você entender um pouco melhor, o Senhor sabe de todos os seus segredos, o Senhor sabe de tudo que você fez e naquele momento Ele vai colocar em voga as práticas que o condenou. E também vai colocar em voga o porquê você está recebendo ou não o seu galardão. Tópico 3.2. Para distribuir o prêmio e entregar galardões. O mal persegue os pecadores. O pecador, ele já está amortecido pelo pecado. Ele vai continuar pecando até que ele resolva aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, abandonando a prática do pecado. O seu prêmio é a salvação. O crente tem que lembrar sempre que o prêmio maior para ele é a salvação, é o céu. Esqueça de tudo que lhe prometem nessa terra. Lembre-se que o verdadeiro motivo de você estar na presença de Deus é a salvação. Esse é o prêmio maior. O Senhor te recompensará com a vida eterna e uma vida de glória no céu ao lado dele. Agora tem gente que busca muito a sua glória terrena, buscando coisas terrenas, tentando se fazer o mais perfeito possível em mídias sociais, por exemplo. Cuidado com os likes, isso lhe trará galardão aqui na terra. Mas e o galardão do céu? Você está buscando? Fica essa reflexão para você. Tópico 3.3. Para aplicar a punição e efetivar a condenação. As punições não serão conforme o homem imagina, do jeito que o homem quer. Muitos de nós, se tivesse a chave do céu ou do inferno na terra, talvez já teria condenado ou absorvido muitas pessoas. Mas o Senhor, Ele sabe como fazer. Ele dá o tempo necessário para que o homem se arrependa e volte a Ele. O ser humano, ele não tem condições de julgar ou condenar o seu semelhante. Deus, sim, esse pode fazer. Cabe ao homem o arrependimento, cabe a Deus o julgamento. E assim o homem vai alcançar o perdão de Deus. Mas é necessário que o homem se volte para Deus. E também é necessário que o seu semelhante não o julgue, porque Deus, esse é o papel de Deus, o julgar é o papel de Deus. Nós não temos todas as informações, nós não sabemos de todas as coisas, então é necessário que Deus haja da forma dele e a nós aceitar o julgamento de Deus. Tópico 3. Aprendemos que Deus não tem prazer na condenação da humanidade, mas a iniquidade afasta o homem de Deus e a sua justiça não pode falhar. Conclusão. A justiça de Deus está explicitada em sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Todos os estatutos e mandamentos de Deus estão previamente declarados. Ninguém será pego de surpresa, mas também não haverá espaço para desculpas no dia do juízo. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, a aula de lição número 8, onde falamos da justiça de Deus. Tema abrangente, muito gostoso, eu tenho certeza que programou algumas curiosidades na sua cabeça que você vai buscar um pouquinho mais. Convido você agora também para a próxima aula, Fidelidade, Bondade e Veracidade de Deus, aula número 9. Olha só, a fidelidade, bondade e veracidade de Deus, aula muito gostosa. Eu convido você, mas eu também te faço um convite, convidar mais alguém a se inscrever ali nas mídias sociais da igreja para que possa aprender um pouco mais. Então eu convido você, você convida mais alguém e assim a gente consegue divulgar as mídias sociais da igreja. Posso contar com você? Eu tenho certeza que sim. Abraço, meu irmão, a paz do Senhor.